Olá, senhoras e senhores, seguimos juntos aqui na programação do Abordo Notícias. Contagem regressiva, é explosivo. Trump planeja sancionar 3 ministros do STF com a Lei Magnitsky. Governo dos Estados Unidos estuda sancionar 2 ministros da Suprema Corte, além do ministro Alexandre de Moraes. É bomba, meus queridos. Dizem que explode essa semana. Como é que tá o seu coração? Vai comentando aqui comigo. Esta notícia te deixa feliz? Comente sim ou não. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estuda sancionar 3 ministros do STF com a Lei Magnitsky, que impõe restrições que abrangem desde o uso de cartões de crédito até a realização de transações em dólar. Além do ministro já citado Alexandre de Moraes, pelo governo dos Estados Unidos, estão na mira da Casa Branca os magistrados Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Washington avalia que, por presidir a Suprema Corte, Barroso teria parcela de responsabilidade por decisões de Moraes que, na concepção da Casa Branca, violariam direitos humanos. Gilmar Mendes, por sua vez, entrou na mira do governo Trump por ser o ministro em atividade mais antigo, chamado de decano. De acordo com auxiliares do presidente dos Estados Unidos, Gilmar exerceria uma influência sobre seus pares por ser o decano da corte. Em um primeiro momento, Trump planeja sancionar apenas Alexandre de Moraes com a Lei Magnitsky, de modo a analisar como os demais integrantes do Supremo se portarão após a medida. Como próximo passo, a Casa Branca estuda estender punições a Barroso e Gilmar, também ao Procurador-Geral da República, o Dr. Paulo Gonet. Os 3 magistrados do Supremo já foram sancionados pelos Estados Unidos com a perda do visto, punições que, na corte, só não atingiu André Mendonça, Cássio Nunes Marques e também Luiz Fux. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, também foi afetado com a perda de visto. Também está no radar da Casa Branca para aplicar sanções a delegados da Polícia Federal que atuaram em investigações que miram Jair Messias Bolsonaro e apoiadores do presidente. Na próxima sexta-feira, dia 1º, entra em vigor o tarifaço anunciado por Donald Trump a produtos brasileiros, uma iniciativa que tensiona ainda mais a relação dos Estados Unidos com o governo de Lula. Sobre isso nós continuaremos falando no nosso programa. A gente vai trazer agora uma sequência de vídeos bombásticos e eu só peço para você o seu like. E chegou agora no nosso programa, está comigo, vai comentando 4. Exatamente, bem simplesinho, comenta aí 4. E o número do seu like. Não deixe de comentar, gente. Quanto mais você comentar nesse vídeo, quanto mais você dar a sua opinião, mais você ajuda o nosso vídeo chegar aí a milhares de brasileiros, tá bom? Que acompanham o meu programa diariamente. Então, dedinho no like é importante, mas deixa um comentário também, tá bem? Comenta aí os 4 ou 04, que eu vou saber que você está comigo desde o comecinho do vídeo. Então comenta 04. Na tela agora o Portal Metrópolis explicando a bomba que tá chegando. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estuda sancionar 3 ministros do STF com a Lei Magnitsky, que impõe restrições que vão do uso de cartões de crédito a transações em dólar. Além de Alexandre de Moraes, já citado publicamente pelo governo dos Estados Unidos, estão na mira da Casa Branca os magistrados Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Washington avalia que, por presidir a Suprema Corte, Barroso teria parcela de responsabilidade por decisões de Moraes que, na concepção da Casa Branca, violariam direitos humanos. Gilmar Mendes, por sua vez, entrou na mira do governo Trump por ser o ministro em atividade mais antigo no STF. De acordo com auxiliares do presidente dos Estados Unidos, Gilmar exerceria influência sobre seus pares por ser o decano da corte. Em um primeiro momento, Trump planeja sancionar apenas Alexandre de Moraes com a Lei Magnitsky, de modo a analisar como os demais integrantes do Supremo se portarão após a medida. Como próximo passo, a Casa Branca estuda estender a punição a Barroso, Gilmar e também ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Os 3 magistrados do Supremo
já foram sancionados pelos Estados Unidos com a perda do visto. Punição que, na corte, só não atingiu André Mendonça, Cássio Nunes Marques e Luiz Fux. O PGR Paulo Gonet também foi alvo da perda do visto. Muito bem, para você ligado aqui comigo, pessoal, né? Às vezes você pode comentar. E os demais, Fábio, também foram sancionados, gente. Também foram sancionados. A reportagem aí, inclusive, que é a mesma, né, que eu li para vocês, ela dá conta de que os ministros, os demais ministros também foram já sancionados. A casa caiu já para Flávio Dino, a casa caiu para Ricardo Lewandowski, a casa já caiu aí para Fábio Chor, já caiu para uma série de pessoas aí, tá bem? Já caiu para todo mundo a casa. Agora o que acontece? Vem aí a Lei Magnitsky, que ela é mais pesada, ela é mais contundente, ela é mais agressiva, que aí impõe algumas barreiras aí, a qual os ministros estarão, né, bem enrolados aí, porque entra a questão, ó, disso daqui, ó, você vai mexer no bolso dos ministros, tá? Tutu, além de, fora a Lei Magnitsky, tá bem? As empresas do Trump também vão querer aí um tutu do Xandão, né? Vai querer aí uns reais dele. Ele está sendo processado nos Estados Unidos e inclui indenização financeira, tá bem? Uns dólarzinho aí para as empresas Rumble e a Trump Media, ok? Até aqui? Pois é, meus queridos. Fábio, quando é que essas sanções vão se chegar? Estavam esperando para sexta-feira, tá bem? E agora, dentro dessa linhagem, tá bom? Eu vou trazer aqui o Eduardo Bolsonaro, na última entrevista que ele deu agora ao SBT News, e eu quero destacar para você, ele falando exatamente sobre aí, né, que está chegando, tá bem? Provavelmente explode essa semana. Olha, eu acredito que vem assim agora sanções muito em breve. É difícil você falar num dia, mas o sentimento e a expectativa é de que venham sanções Magnitsky contra Alexandre de Moraes e talvez outras autoridades. Ou melhor, sanções OFAC, que podem ser aplicadas através da Lei Magnitsky ou do outro instrumento chamado IEPA. Eu acredito que sim, porque o Brasil não tem dado a resposta, né? Não tem se comportado como uma democracia ocidental, tem se comportado como uma ditadura muito similar à venezuelana. E os tratamentos dispensados a ditaduras, né, são esses de sanções, né, complicações econômicas, até porque não se gera riqueza numa ditadura. Não acha o brasileiro que poderia resolver o problema das tarifas e estaria tudo bem. Não, estaria fadado a trabalhar numa alta carga tributária para sustentar esse regime que está aí, e esse regime não vai permitir que a gente tenha eleições livres ano que vem. Vai deixar Bolsonaro inelegível, vai me deixar inelegível. Um monte de gente do PL responde dentro do STF e sempre com processos baseados naquilo que se fala, quase nunca é problema de corrupção ou qualquer coisa desse tipo. Então, existe uma judicialização, né? Existe uma estratégia, que eles falam aqui, weaponization do judiciário. O Trump sofreu com isso e não quer que outros países também sofram. Olha, eu acredito que vem assim agora... Muito bem, meus queridos. Tá para explodir a qualquer momento dessa semana. A nossa expectativa lá nas alturas. O Trumposo vem aí com tudo, né? Vem para arrebentar, ok? Daqui a pouco eu vou comentar aqui com vocês algumas situações que estão acontecendo. A ida, né, dos parlamentares, os senadores lá nos Estados Unidos. Os caras estão mais perdidos do que cego em tiroteio. Tá bem? Estão perdidos, tá? E a bomba, tá? Está explodindo. Aqui, presta atenção em mais uma fala do querido Eduardo Bolsonaro. Como que tá a sua vida aqui nos Estados Unidos? Agora eu encontro com um processo que não são mais 12 anos, é uma investigação que o próprio Alexandre de Moraes abriu. Lembrando que ele disse, a gente tem que pegar o Eduardo Bolsonaro, que está pedindo cerca de 20 anos de cadeia para mim. Eu estou com minhas contas bancárias congeladas, a minha esposa está com as contas bancárias delas congeladas. Por outro lado, nós temos uma tarifa de 50% no Brasil, 8 ministros do STF mais o PGR sem os vistos, e se eles continuarem, aí vai continuar sanção OFAC e outras medidas mais. O Alexandre de Moraes encontrou um adversário à altura. Se ele acha que ele vai intimidar o Trump, né, dobrando a aposta, que é o que ele sempre faz, lamentavelmente haverá mais sofrimento, né, por parte dessas autoridades brasileiras. E essa comitiva de senadores ignora a questão mais básica, que é a questão da crise institucional. Com que o Trump abriu a carta dele? Jair Bolsonaro. Muito bem, pessoal. Eu vou só voltar um pouquinho o vídeo aqui. Eu vou deixar para trazer o restante desse vídeo daqui a pouquinho, que a gente vai entrar nesse assunto que o Eduardo entrou, tá bem? Mas agora eu quero trazer para você aqui, ó, o Deltan Dallagnol, tá bem? Moraes vai provar do próprio veneno. Nós estamos falando aí de sanções explosivas que estão... Bomba!
Trump está investigando... Calma, chuchuzinho. Ô deputado, ex-deputado, já o senhor fala. Já calma, tá bem, Deltan? Já você fala. Aqui, ó. Vou trazer agora o Deltan Dallagnol pra você, falando aí que o Moraes vai provar o seu próprio veneno. Ah, só uma notícia aqui, né? Emendando aqui, de última hora, tá bem? O nosso querido Deltan Dallagnol, o Lula conseguiu processar e vencê-lo em R$150 mil por conta daquela história do PowerPoint. Beleza? Lembra do PowerPoint? Pois é. Mas ele não vai falar disso agora, não, é de outra situação. Na tela! Bomba! Trump está investigando o patrimônio de autoridades brasileiras e, quem diria, Moraes vai provar do seu próprio veneno. Itamaraty minimizou preocupação dos Estados Unidos com Bolsonaro, diz oficial de Trump. Olha o tamanho da bronca em que o governo Lula e o STF nos meteram. Um funcionário sênior da administração de Donald Trump afirmou à coluna que não vê possibilidade de qualquer negociação adiar a entrada em vigor das tarifas de 50% contra o Brasil a partir do dia 1º de agosto. Ou seja, não vai ter adiamento das tarifas. Isso porque, até o momento, o Brasil, não apresentou nada sério a ser negociado. O argumento é o mesmo ventilado nos bastidores pela Casa Branca ontem, de que nenhum avanço aconteceu porque os brasileiros não se engajaram suficientemente para isso. Afirmou que a discussão não pode se pautar apenas em comércio, já que a preocupação primordial de Trump seria outra. Gente, adivinhe qual que seria a preocupação do Trump, hein? Tente adivinhar. Eu vou dar 5 segundinhos aí pra você pensar e pra você escrever aqui nos comentários. Ó lá, 5, 4, 3, 2, 1. E aí, escreveu? Bora ver qual que é a preocupação. O Itamaraty minimizou as preocupações de Washington sobre o ex-presidente Bolsonaro e a liberdade de expressão, em detrimento do seu governo e do seu povo. O assunto agora se agravou muito além das expectativas deles, afirmou o funcionário da gestão Trump. Quem diria? Quem diria? Quem poderia imaginar uma coisa dessas, não é mesmo? Puxa vida, é realmente um choque, né? A gente jamais saberia disso pelas várias manifestações do Trump reclamando da caça às bruxas contra Bolsonaro, da perseguição política e judicial que ele sofre aqui no Brasil, dos abusos do STF contra a liberdade de expressão, inclusive contra cidadãos e empresas americanas. Realmente é algo chocante, né? Não dava nem pra imaginar. Mas mais impactante ainda é o quanto Trump está inabalável na sua determinação de ir até o fim. Além do governo americano estar levantando o patrimônio das autoridades brasileiras, as sanções como as da Lei Magnitsky seriam impostas sem que o ministro Alexandre de Moraes sequer tivesse a chance de defesa. Olhem a ironia do destino. Logo Moraes, que tanto abusou do seu poder contra centenas de pessoas sem conceder a elas o direito à ampla defesa, ao contraditório, ao devido processo legal, à paridade de armas, garantidos pela nossa Constituição, ao julgamento por um juiz imparcial. Moraes vai, enfim, provar do seu próprio veneno. A terra plana, ela não gira, ela capota. Ai. Vai dar bomba, não vai? Vai dar bomba, meus queridos. A nossa querida Ana Paula Henkel, ela vem trazendo também alguns detalhes direto dos Estados Unidos, tá bem? Diz que ainda não explodiu a Lei Magnitsky por conta aí das viagens do Trump. Tá bem? Isso que não aconteceu sexta-feira, mas que vai explodir logo para você que está aqui na nossa sintonia. Vou trazendo para você mais essa informação bombástica com ela, linda, maravilhosa, Ana Paula Henkel, direto dos States. É onde eu sei, né? É claro que a gente conversa com algumas pessoas, mas às vezes alguma informação pode ficar para trás ou não é passada. Mas até onde eu sei, a Lei Magnitsky, num primeiro momento, seria aplicada apenas para Alexandre de Moraes. A lista da revogação dos vistos, essa lista, pelo que eu apurei, é uma lista que não vai fechar nunca. Eu perguntei, essa lista já está fechada? Os nomes dessa lista, eles são conhecidos e o que eu ouvi foi, essa lista não está finalizada e não vai fechar nunca. Ou seja, os ministros que já perderam o visto, e alguns deles já receberam e-mail, eu confirmei isso aqui com vocês, não são apenas esses ministros, mas Gonê, Rodrigo Pacheco, Fábio Schor, entre outros. É uma lista que nós não temos conhecimento, a não ser aquilo que o Marco Rubio tuitou na última sexta-feira. A revogação dos vistos dos ministros e aliados de Alexandre de Moraes na corte, assim como seus familiares imediatos. Mas esse ponto, para mim, que é muito importante, Paula, é uma lista que eles não vão fechar nunca. Ou seja, eles estão de olho no Brasil. Eles estão de olho no que estão fazendo contra os direitos humanos no Brasil.
Os americanos, Paula, eles têm uma noção muito profunda da história. Eles falam sempre de Nuremberg, da Segunda Guerra. É uma nação que esteve profundamente ligada na Segunda Guerra Mundial, na libertação do mundo contra aquele regime nefasto. Logo depois, as leis internacionais foram colocadas sob holofotes para o mundo. Nuremberg, o mundo conheceu Nuremberg. E eles trazem isso no próprio DNA, de nunca, jamais essas páginas caem no esquecimento dos americanos. E nós estamos falando de Marco Rubio, que é um secretário de Estado que é descendente de cubanos. Ele sabe o que nós estamos passando no Brasil. Portanto, Paula, ontem, domingo, eu conversei durante mais ou menos 20 minutos com uma pessoa próxima a Marco Rubio, não é do governo dos Estados Unidos, mas uma pessoa muito próxima do secretário de Estado, e ele me disse que a Magnitsky para Alexandre de Moraes está, sim, muito perto de acontecer. E que só não aconteceu na sexta-feira, como até a própria CNN no Brasil anunciou, por causa das viagens do presidente Donald Trump, já que ele estava indo para a Europa, e tem muita coisa acontecendo aqui, como eu reportei para vocês. A gente liga a televisão e o presidente está o tempo todo ali. Parece que essa semana alguma coisa pode acontecer, Paula, mas pelo que eu entendi, a princípio, Alexandre de Moraes e a Lei Magnitsky, mas os vistos é uma lista que o nosso Congresso, muita gente ali pode entrar também. Rapaz! E tem gente buscando, não é? E tem gente buscando. Sabe esses governadores aí que não que se dizem de direita, mas não se posicionam, passa o pano para ir para Alexandre de Moraes, Tarcísio, Zema, Caiado. Que dia que você viu esses caras fazendo alguma coisa aí contra Alexandre de Moraes? Sequer abrindo a boca. O pastor Silas Malafaia foi explosivo, né, diante desse assunto aí. Ele gravou um vídeo, o último vídeo do pastor Silas Malafaia, que está rodando aí nas redes sociais, falando justamente a respeito disso, não é? Meus queridos, Tarcísio, qual é o posicionamento dele? Poderia explodir também aí para perder o visto, né? O que vocês acham? Tarcísio sem visto americano, Caiado, Zema, os caras que não se posicionam aí, meus queridos, contra Alexandre de Moraes, tá bem? Segundo Ana Paula Henkel, babau, não para. A Lei Magnitsky vai pegar o Alexandre, a Lei Magnitsky já vai pegar também o Gilmar Mendes, vai pegar também o Luiz Roberto Barroso. Agora a perda de vistos, vai continuar explodindo. Esse daqui também perdeu o visto, né? Esse daqui perdeu o visto. Segundo ele, nunca baixei a cabeça, diz Pacheco, a aliados de Bolsonaro. Rapaz, eu tenho um vídeo desse cara, pra mostrar que você não vai acreditar. Tá bem? O ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, respondeu no domingo, dia 27, às críticas de aliados e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro por ter se colocado contra uma anistia ampla, geral e restrita aos condenados do 8 de janeiro. Convivo com este tom agressivo da extrema-direita desde antes de ser presidente do Senado, afirmou Pacheco. Nunca baixei a minha cabeça para esse grupo que só faz gritar e agredir. Não propõe nada de relevante e útil, declarou. Ele participou na última quinta-feira de um evento ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Gente, eu tenho o vídeo, tá bem? A matéria tá falando do vídeo e eu tenho o vídeo para trazer para você. Cara, é inacreditável como o Rodrigo Pacheco, após deixar aí o Senado Federal, se revelou um verdadeiro petista mesmo. Esse cara tem que trocar de partido. O partido dele já não quer que ele dispute o governo de Minas. Então ele que troca de partido e dispute pelo PT. É a mesma coisa de você estar ouvindo um petista. Olha isso daqui, presta atenção como o tom dele está mudado. Olha a conversa dele, a militância de Rodrigo Pacheco. Você não acredita, olha isso. Que é democracia. A democracia que alguns insistiram em negar, em combater e em evitar no nosso país. E agora, depois de tudo que aconteceu, com plano de golpe de Estado, com minuta de golpe de Estado, olha isso, com depredação de prédios públicos, com cooptação da sociedade a partir desse conceito antidemocrático, pretendem anistia ampla, geral e restrita, como se o 8 de janeiro tivesse sido um passeio no parque.
As instituições desse país funcionam. As instituições desse país reagem. As universidades, os movimentos sociais, o movimento sindical, Nossa! os professores, os partidos políticos, todos nós temos compromisso com a democracia do país, que foi sim vilipendiada e atacada nos anos de 2022, que é democracia. A democracia... Gente do céu, parece que eu estou ouvindo o Lula falar. Parece que eu estou ouvindo o Lindenberg Farias falando. Parece que eu estou ouvindo aqui o pior petista que esse Brasil já viu falar. O cara mais militante. A conversa é a mesma. Esse cara tem que sair do partido dele, que é de centrão, e encabeçar aí uma legenda como PSOL, encabeçar o próprio Partido dos Trabalhadores. Não, esse cara tá totalmente fora da curva e foi sancionado, né? Ficou magoado, né? Ficou magoadinho depois que foi sancionado. Depois que ele levou um chega pra lá dos Estados Unidos, né? Que humilhação, hein? Que humilhação. Tinha que sancionar isso daqui também, ó. Nessa coisa feia aí. Há poucos dias do tarifaço, Lula volta a pedir diálogo com o Trump. Ô, meus amores, o difícil é ter uma moralzinha pra isso, né? O difícil é ter uma moralzinha pra isso, né? Oh, meu Deus do céu, defende diálogo. Que diálogo tu quer, ô imundiça do cão? Que diálogo? Eu mostrei aí no último vídeo nosso aí 10 momentos em que esse cara foi pra cima do Trump pra falar merda. Agora tu defende diálogo? Vai dialogar com o Satanás, rapaz. Não tem volta mais não. Sabe aquela comitiva que está lá nos Estados Unidos? Deu ruim pra eles. Deu ruim. Eu vou trazer a matéria aqui do portal Metrópolis, para você que... Metrópolis não, CNN, tá? Para você que acompanha o nosso canal, vai falando exatamente a respeito disso, né? Chegou lá a comitiva, estão lá nos Estados Unidos para negociar, para conversar. Nós temos, atenção, imagens dos senadores que estão nos Estados Unidos. Vocês vão ver aí um vídeo que a gente recebeu agora há pouco. Vejamos aí, ó, aparecem aí em tela os senadores, a exemplo da senadora Tereza Cristina, que aparece no meio ali bem em frente. A gente tem Marcos Pontes, o senador, lá em cima do lado direito. Aí ali do lado esquerdo, de gravata amarela, temos Jacques Wagner. Então, nós temos 3, 6... 7, 8 senadores reunidos. Eles têm algumas programações, é a tentativa do nosso legislativo conversar com o legislativo de lá. Eles acabaram de chegar à Embaixada Brasileira para uma série de reuniões com os parlamentares, empresários e, como eu disse antes, representantes do setor produtivo. A ideia é abrir um canal de negociações e ajudar o Brasil. Essa imagem é importante porque a gente tem a galera progressista e a galera conservadora. Nós temos aqui, é um bolo feito com uma representação democrática. Olha isso. De diferentes representantes, né? Os senhores e as senhoras que representam o povo dentro do Senado e estão lá para dialogar, para tentar algum avanço diante de um tarifaço que trouxe, logo no primeiro parágrafo, uma defesa aberta a Jair Bolsonaro. E lembremos aqui que Eduardo Bolsonaro, inclusive, já reiterou que Donald Trump não vai voltar, dar um passo atrás, se não ocorrer, por exemplo, um processo de anistia aqui no Brasil, aos que estão sendo julgados pela justiça brasileira. E o presidente da Câmara dos Deputados disse que aqui não vamos votar o projeto da anistia. Ou seja, gente, o negócio está parado. Na Câmara não querem votar, eles estão atrelando isso à possibilidade de anistia para o Donald Trump dar um passinho atrás e não vai ter anistia, E aí, tarifaço, minha filha. Aí, tarifaço, meu amor, em cima desses, né, que estão aí. Tarifaço, ninguém quer resolver, a parada. Não, é só uma anistiazinha ao Bolsonaro, aos envolvidos. É só deixarem senhores e senhoras com idades aí voltarem para casa. É só não colocar atrás das grades um senhor como Bolsonaro e tá tudo resolvido, não é?
A respeito da ida desses, né, que eu nem... eu preciso comentar, né? Não vou dizer que eu não vou comentar, mas eu vou comentar a respeito aí dessa comitiva, né? Aí você tem ali um petista, você tem um Marcos Pontes da vida, que pra mim é um lunático esse cara, serve pra porcaria nenhuma, principalmente para defender aí os patriotas, defender a anistia, e se quer falar alguma coisa a respeito de Alexandre de Moraes, esse cara presta pra nada, tá bem? Eu votei nele e arrependimento danado, não serve pra nada, senador picolé de chuchu. Eduardo Bolsonaro, aquele vídeo que eu tinha pausado dele, agora vamos dar sequência, ele falando exatamente dos meninos e meninas aí que estão com a embaixadora, né? Fizeram reunião com a embaixadora com a embaixadora que o governo não recebe, a embaixadora brasileira que o governo americano não recebe, aí ela que pode ser expulsa dos Estados Unidos a qualquer momento. Tá lindo isso daqui, gente. Tá uma maravilha, né? Vai resolver. Os caras vão voltar com a vitória na mão. Trump abriu a carta dele. Jair Bolsonaro, seus apoiadores. Essa comitiva de senadores ignora a questão mais básica, que é a questão da crise institucional. Com o que o Trump abriu a carta dele? Jair Bolsonaro, seus apoiadores e seus familiares, a perseguição. Depois ele fala também da questão de eleições limpas e transparentes. Ele fala, né, na violação de direitos das empresas americanas dentro do Brasil. Existe toda uma reclamação. O Moraes estava fazendo um mandado de prisão contra cidadão americano com base de tweets dados a partir dos Estados Unidos. Então o Trump não está atacando a soberania do Brasil. Ele está defendendo a soberania dele, os interesses dos americanos e dando tratamento no Brasil, que é um tratamento, né, de ditadura, que é o que tem sido no país. Não vão encontrar diálogo, então? Com certeza não, e eu trabalho para que eles não encontrem diálogo, porque eu sei que vindo desse tipo de pessoa, só haverá acordos daquele tipo meio termo, que não é nem certo, nem errado. Eu sei o que é certo, não é dar 17 anos de cadeia para as velhinhas, né? Eu quero é a liberdade dessas pessoas. E um meio termo é o quê? 8 anos? 5 anos? Por que essas pessoas, esses políticos nunca se expõem defendendo a liberdade dessas flagrantes injustiças? Por que eles estão fazendo para acabar com esse tipo de situação? Ou será que é só quando atinge o bolso, né, talvez dos seus financiadores, é que eles se movem? Eu trabalho por princípios. E eu estou pescando o resultado disso também, né? Não trabalho por conta de like ou aumento de apoiadores, né, de seguidores na rede social, mas as minhas redes sociais estão aumentando. Se você for nas redes sociais desses senadores, você vai ver que existe uma crítica muito forte, porque ninguém aguenta mais esse tipo de situação. A gente não está mais no tempo de ficar encontrando o meio termo como se a gente estivesse em tempos de paz. Nós estamos em guerra e é tudo ou nada. É tudo ou nada, meus queridos. É tempo de guerra. Como tá deixando bem claro aí o nosso querido Eduardo Bolsonaro, não é? Vai uma turma pra lá, gente. O Lula começa com essa conversa aqui, ó. Voltar aqui. Com essa conversa de diálogo, tá bem? Aí enviou os senadores lá para os Estados Unidos, achando que vai conversar. Ai, que lindo, o Trump vai pedir para falar com a gente. Ai, que bonito. Marco Rubio, o secretário de Estado, o cara que está sancionando ministros, vai falar com a gente. Vai dar certo? Qual é a sua opinião? Pessoal, comente até aqui, 28. Se você chegou até agora, até o nosso programa, nesse momento, comente 28. E o Pix para você ajudar o programa é importante, tá bem? Esqueci de falar, 11 952 75 3898. Colabore, ajude o Abordo Notícias. Pix na tela aqui para você ajudar. Então, há poucos dias do tarifaço, Lula volta a pedir diálogo com Trump. Esta comitiva está lá nos Estados Unidos. Eles chegaram lá nos Estados Unidos, não tinha com quem conversar, não tem nada programado. E sabe quanto o Brasil gastou? Quase R$500 mil. Vou falar assim, bem popular. Quase R$500 mil. Sabia disso? Quase R$500 milhão. Para essa comitiva ir até lá, para chegar lá, fazerem reunião num quarto de hotel entre eles. Aí você fala, vai dar certo, Fábio, vai dar certo. Nos Estados Unidos, o senador petista acredita não ser possível adiar tarifas. Fábio, você quer ver o Brasil afundando? Não, por isso que eu votei no Bolsonaro.
Fábio, você quer ver o Brasil sendo sancionado, as empresas quebrando? Não. É por isso que eu votei em presidente de verdade. Fábio, você quer ver as empresas demitindo? Não. É por isso que eu votei em Bolsonaro. Fábio, você quer ver a economia afundada? Não. É por isso que eu votei para poder esticar aí um Paulo Guedes. Entenderam até aqui? Se a economia vai mal, é culpa de quem? Desses caras aí, ó, que não tem competência para conversar, que não tem relacionamento. Vai fazer relacionamento com a China. Vai lá. Quem sabe a China vai salvar a gente. Não é? Então, meus queridos, o que acontece? O senador aí, ó, é o Jacques Wagner, né? Ele integra a comitiva de parlamentares em Washington. E segundo ele, não tem conversa mesmo não. O Trump tá... Vai dar ruim mesmo, ó, não tem acordo. Ô, gente, para algumas pessoas desse país, tá bem? Algumas emissoras, a ficha tá caindo, tá? A ficha tá caindo, tá bem? E pra Globo News, pelo menos para esse programa aqui, batendo esse papo aqui, ó, Sadi, ela, né, a Sadi, não é? Parece que o chororô chegou e eles entenderam, tá bem? A situação, na tela. Fala, quem que pode negociar? Quem que pode explicar? Quem que pode brifar o Trump? Você tem essa turma do MAGA e você tem empresários, você tem investidores que têm contato com o staff do Trump, que, obviamente, estão passando os reflexos dessa medida do tarifaço. Isso é informação. Então, eu estava contando, fontes da direita me procuraram para dizer que eles estão fazendo chegar ao governo americano que, olha, esse tarifaço do Trump, está prejudicando a direita no Brasil. Por que eles estão fazendo isso? Porque já que o Trump deu uma medida baseada numa decisão política, eles estão devolvendo com a repercussão política. Mas o Trump prejudicou os aliados. Mas essa é a primeira. Dois, eles estão colocando na mesa, para tentar impor esse discurso de que não é só o Bolsonaro, a questão do BRICS. Estou passando aqui o relato do que foi passado para eles e chegou também a autoridades brasileiras, com quem eu conversei no final de semana. E 3, dizendo que o Bolsonaro foi colocado ali na carta por uma articulação do Eduardo Bolsonaro com o Steve Bannon, que é um dos principais líderes do MAGA. Fato, esses são os fatos. Qual é a análise? Não importa. Porque o Bolsonaro é a condição imposta por Trump para que o Brasil negocie com os Estados Unidos. E o governo brasileiro não tem como negociar isso. Qual é a parada? É o Bolsonaro, meu amor. Sabe qual é a parada? Eleições limpas. 2026 está chegando. Você acha que o Trump quer que um Lula seja reeleito? Que um Lula seja reeleito e que se eternize essa ditadura aqui no nosso país? Ou que um candidato do sistema seja eleito com o apoio de Alexandre de Moraes, com o apoio do STF, né? Um candidato aí de centro, como eles defendem, uma direita, eles defendem até alguém de direita, sabia? Exatamente. Alexandre de Moraes, o STF, que é alguém de direita, dessa direita permitida, dessa direita limpinha. Eles não querem Lula. Lula é defunto. Lula é cachorro morto. Acabou pra Lula. Lula já era. Lula não ganha. Qualquer um que se candidatar ganha do Lula. Obviamente com o Bolsonaro explode, não é? Mas eu falo, gente, quando eu falo qualquer um, eu digo dos que estão posicionados, tá bem? Não tô falando que é pra você ir lá disputar a eleição, falando que você vai ganhar não, né? Que de repente tu ganha também, né? Mas como eu tô dizendo pra você, quem está posicionado pra 2026 ganha do Lula. E aí o que acontece? O Trump sabe. Pode conversar. Você viu o que a jornalista disse da Globo? Espernia pra lá, espernia pra cá. Não tem conversa. Se você pode, então ajude o programa. Vou trazer agora o Flávio Bolsonaro falando dessa situação. O nosso Pix está aqui. 1195-275-3898. Ele vai falar também aí das baratas tontas que estão lá nos Estados Unidos. O próprio líder do governo, né, o Jacques Wagner, senador Jacques Wagner, líder do governo, ele é da Bahia, né? É um representante aí de Lula, está lá nos Estados Unidos, ele já sabe
Não vai adiantar, o grosso vai entrar mesmo. O grosso vai entrar. Detona, Flávio Bolsonaro. Ô, Eduardo, eu não consigo entender, perdão, Flávio, eu não consigo entender esse posicionamento de vocês. Sinceramente, meu querido, tu tá falando do quê, meu? Tu tá falando de Davi Alcolumbre, que também pode ser sancionado pelo Trump. Davi Alcolumbre vai resolver alguma coisa? Tu tá o quê? Sabe que tem hora que eu penso que falta um alinhamento ali entre Eduardo, o Flávio e até o Bolsonaro? Sabia? Tem hora que eu penso que falta um alinhamento ali, ó. Conversa do Flávio, esperando em Davi Alcolumbre. Esquece isso. De onde você tá buscando isso, rapaz? Davi Alcolumbre? Ah, dá um tempo. Por favor. Aqui, ó, dólar sobe e bolsa afunda às vésperas do tarifaço de Trump. Os mercados seguem reboque das sobretaxas impostas pelo presidente americano. Mundo repercute acordo Estados Unidos-União Europeia. Brasil vê impasse na negociação. Não tem negociação. Já liberaram o Bolsonaro do julgamento injusto, da caça às bruxas? Vai parar de perseguir as empresas americanas? Vão soltar também aí os presos do 8 de janeiro? Vamos exterminar, extinguir esse processo de tentativa de golpe? Vamos ter eleições limpas em 2026? Não, né? Então, os Estados Unidos virou uma bomba contra a Venezuela, ok? Sintomas bem parecidos e, para não te dizer, né, iguais, idênticos, os mesmos, aliás. Pois é, meus queridos. E aqui, ó, a bomba continua chegando. Você imagina quando iniciar de vez aí o tarifaço de 50% aí nas exportações do Brasil para os Estados Unidos. Engraçado, começou com o Lula cantando cantando de galo, depois passou para uma turma dizendo que o Brasil é soberano, que o Brasil não precisa dos Estados Unidos, que é só 12% das nossas exportações. Aí agora entraram na fase do chororô, né? Entraram na fase do chororô, não é? Pois é, e a guerra está só começando, exatamente. A guerra está só começando. Entraram na fase do chororô. É choro pra lá, choro pra cá. Não é isso? É, meus queridos. E vai explodir, não adianta. É como eu disse pra você. Fábio, você torce? Meu querido, eu torço tanto pelo Brasil e que mantenha uma unidade com os Estados Unidos que eu votei no Bolsonaro, tá? Eu votei no Bolsonaro. Todos nós sabíamos que o Trump votaria para a presidência. Só tonto não vê, não é? Com o presidente, o cara não sabe nem para onde olhar, não sabe nem onde está, caindo de bicicleta, caindo de rampa, tropeçando em escada de aeronave, que era o caso do Biden, né? Ixi, e levando os Estados Unidos para merda. Ih! Olha só, o governo Lula insiste em adotar tom de embate com os Estados Unidos e volta a dizer que soberania é inegociável. Após Trump confirmar início das tarifas em 1º de agosto, o ministério liderado por Alckmin enfrenta clima de deterioração nas negociações. Tá ruim, hein, Alckmin? Tá ruim, hein, Alckmin? O negócio tá feio. Tem alguém que tá gostando disso daqui, olha aí. China diz estar pronta para pacto com o Brasil e defende reciprocidade em resposta aos Estados Unidos. A ditadura comunista externa interesse em sustentar parceria com o Brasil e defende sistema multilateral da OMC, a Organização Mundial do Comércio, não é? Então eles exigem, né, aí defendem que haja aí a tal da reciprocidade, né? Os chineses querem que o Brasil se exploda, né, com os Estados Unidos. Engraçado que os chineses não vivem sem os Estados Unidos da América, não é isso? Aí nós, os brasileiros, temos que ser firmes, fortes, aplicar a lei da reciprocidade. Mas os chineses não. Eles podem, né, simplesmente cair fora e continuar aí negociando com os Estados Unidos. E obviamente eles torcem também, né, para dar uma caca aí das grandes, para daí eles serem ali uma espécie de amparo, não é isso? E continuar tornando o nosso Brasil uma verdadeira colônia chinesa. Uma verdadeira
colônia chinesa. A gente segue aqui no nosso programa, meus queridos. Vamos falar um pouco de repercussões aqui a respeito da nossa justiça brasileira. Felipe Martins deveria estar solto, diz Jornal dos Estados Unidos em editorial. Wall Street Journal afirma que Brasil usa registros falsificados do controle de fronteira norte-americana. Ex-assessor de Bolsonaro é alvo de medidas cautelares. Gente, isso daqui vai dar muito pano pra manga. Sabe por quê? O que nós estamos vendo, tá? Alguém conseguiu fraudar a entrada do Felipe Martins. O Marcos Duval fez uma acusação, né? Eu já ouvi as pessoas conversando aí com a declaração da própria advogada do Felipe Martins lá nos Estados Unidos. Não procede a afirmação do Marcos Duval. Não procede que alguém fez uma delação premiada e disse que partiu de um funcionário do gabinete de Alexandre de Moraes, que é parente desse funcionário que fechou essa delação premiada lá nos Estados Unidos. E não existe essa delação premiada, segundo a advogada, a própria advogada do Felipe Martins. Se houvesse essa delação, ela seria a primeira, né, a querer dar voz a isso. O próprio Jeffrey Schichini, que é o advogado dele aqui no Brasil, ninguém confirma essa informação do Marcos Duval. E me desculpe você que gosta dele, mas Marcos Duval mentiroso como sempre, né? Como um bom mentiroso. Mas há algumas conversas, né, teorias de bastidores aí, que foi a mando, né, de uma autoridade brasileira. Isso ainda por enquanto é bastidor. A gente não pode afirmar que é Alexandre, que não é, tá bem? Mas vocês imaginam os Estados Unidos ao olhar para essa situação. O sistema de imigração dos Estados Unidos foi invadido na intenção de prejudicar um ex-assessor do Bolsonaro. E agora o Wall Street Journal afirma que o Brasil usa registro falsificado do controle de fronteira norte-americana do ex-assessor de Bolsonaro, que é alvo de medidas cautelares. Ele não está preso, mas esteve. Mas vai ele usar uma rede social, vai ele dar uma entrevista, nem que for pra Globo, pra você ver. A merda tá indo. Tá? Então ele não pode. E o Brasil usa um registro falso. O nome dele entrou e saiu, e agora entrou de novo. Eu não tenho informação se já saiu, mas consta, né? Constava lá o nome dele, como se realmente ele estivesse entrado, tá bem? Lá nos States. Meus queridos, é complicado, tá bem? Situação complicadíssima que nós estamos vivendo aqui no nosso Brasil, beleza? Isso daqui, meus queridos, você imagina os Estados Unidos olhando para essa situação e os Estados Unidos pensando, né, que isso é uma ameaça interna aos Estados Unidos. Exatamente, se falsificaram um visto, se falsificaram uma entrada, alguém lá consegue colocar um terrorista para dentro. Consegue abrir as portas dos Estados Unidos para um terrorista. Ok, até aqui? Então vamos dando sequência então, falando agora sobre Felipe Martins e também sobre Mauro Cid. Você precisa ver esse vídeo que tomou conta do Brasil. Olha os modus operandi de Alexandre de Moraes. Presta atenção nisso daqui, gente. Em alguns momentos, o Alexandre de Moraes, aí está o Dr. Jeffrey Schichini, Mauro Cid, sendo questionado. Alexandre de Moraes nem deixou Mauro Cid responder. E por conta disso daqui, Alexandre de Moraes abriu um inquérito contra o Dr. Jeffrey Schichini. Olha isso, minha gente. O homem está escalando mesmo, a ditadura está reprimindo todo mundo. Vamos lá. Coronel Cid, o comandante da Aeronáutica, Batista Júnior, ele esteve nessa reunião? Coronel Cid, por favor. E qual data o senhor falou? No dia... A reunião mais importante do dia 7 de dezembro de 2022, Excelência. Eu creio que nessa reunião ele não estava. Tá. O senhor está fazendo uma correção da sua delação? Olha isso. Doutor, nós temos o depoimento judicial dele dizendo que o comandante Batista Júnior não estava na primeira reunião, que ele só foi na segunda reunião.
O depoimento dele no dia 21, no dia 7 de junho. Então, não há dúvida aqui nenhuma, não está fazendo correção nenhuma. Basta o senhor ler com atenção. Olha só. Sim, como eu estou lendo com atenção, que no volume 1, as folhas 29 e 30, com muita atenção, eu li que ele disse que o comandante estava nessa reunião. Então o senhor... leia os dois depoimentos judiciais na presença... Não, é que 2 depoimentos judiciais não foi escrito, né, excelência? Foi oral no momento que ele está sendo interrogado. Eu quero saber da delação homologada e não do interrogatório. Ele está corrigindo a delação... Deixou o Xandão sem palavras, você viu? O homem estalou um zoião aqui, ó, presta atenção. Vamos lá. Foi oral no momento que ele está sendo interrogado. Eu quero saber da delação homologada e não do interrogatório. Ele está corrigindo a delação homologada. Doutor, ele está reafirmando que não estava presente. Ponto. Vamos em frente. Ele não estava presente. O que nós faremos com a delação homologada, onde ele consta que estava presente? Doutor, com todo respeito... Não, eu que peço com todo respeito. Continue. A delação homologada diz que estava. Eu quero saber, será retificado? Doutor, continue. Eita Deus, hein? Por favor, continue. Cid, o senhor na tua delação homologada disse que o Batista estava, depois nos depoimentos judiciais disse que o Batista não estava. O senhor só tem essa discrepância de quem estava e quem não estava com relação ao comandante da Aeronáutica Batista? Ou mais alguém que o senhor se recorda que estava e não estava mais? Ou que não estava e o senhor quer incluir? Coronel Cid, não precisa responder. Próxima pergunta. Ai, gente, meu, vocês ouviram isso? Hã? Ouviram? Meu Deus do céu, gente. Não, vocês prestaram atenção? Não, Cid, não precisa responder não, porque vai dar bosta isso daí. Caracas, meu. E aí, por conta disso, tá bem? Por conta disso, tá? O advogado Jeffrey Schichini expôs contradição na delação de Mauro Cid, em que qualquer democracia do mundo deveria anular essa delação. Mas no Brasil, Moraes se diz vítima, é investigador, acusador, juiz e agora advogado de defesa de Mauro Cid. Sabe quem falou isso? O Eduardo Bolsonaro, tá? Só que há agora uma perseguição aí também voltada, né? O canhão do Alexandre se voltou contra o deputado Jeffrey Schichini. Deputado não, perdão, o advogado Jeffrey Schichini. O homem tá brabo também, esse Jeffrey Schichini, tá? O homem tem bala na agulha, presta atenção. Vocês viram o que virou o Brasil? Ei, falo pra vocês agora, classe jurídica. Advogados, juristas, professores de direito. Vocês viram essa? O advogado aponta a nulidade, mostra a prova da nulidade, pede o reconhecimento da nulidade e quem é punido é o advogado. Muito bem, muito bom. Estado de Direito. Isso, muito bom. O juiz faz vistas grossas às provas de nulidade, mantém a delação premiada e, como vingança, prende o cliente desse advogado chato, esse advogado xarope que está apontando nulidade. Não, isso não é totalitarismo. Isso, muito bem, mestres, doutores, causídicos, professores de direito, advogados, doutores. Muito bem, aplaudam essa ação, aplaudam essa atitude. O cliente do advogado foi preso porque o advogado exerceu a sua função e exigiu a correta aplicação da lei. Exatamente isso. O advogado pediu para que a delação premiada manifestamente nula fosse anulada. Foi tudo o que o advogado fez. E foi aberto aí um inquérito, né, contra o Dr. Jeffrey, tá bem? Meus queridos, é o Brasil que nós estamos vivendo, né? É o Brasil que nós estamos acompanhando nos últimos dias, tá bom? Tiro, porrada e bomba, tá? Pessoal, antes de eu partir aqui para o próximo assunto, deixa eu te falar uma coisa. Você ficou sabendo o que aconteceu com a Argentina? Ó, com os Estados Unidos, hein? Ficaram sabendo? Eu vou te contar. Argentino não vai precisar de visto para entrar nos Estados Unidos da América. Sabia disso? Outra coisa, os Estados Unidos também derrubou aí,
vai ser vai ser tarifa zero, né? Taxação zero com os produtos da Argentina. Você tá vendo, gente? Isso é alinhamento, tá bom? Isso é posicionamento. E não se trata ser de direita, ser de esquerda, não. É posicionamento, meu. Obviamente, trazendo para a nossa realidade da Argentina, é porque o Milei é de direita, é porque o cara quer o melhor para o seu país e não entra, né, nessa lacração do cão aí que esse desgoverno tem. Não é? Os Estados Unidos só presta se fosse com o Biden ou com a Kamala Harris. Ah, é o Trump. Não, então não tem negociação, não tem conversa. É atacar todo mundo, é chamar o Trump de nazista. Enfim, é esta situação tenebrosa que nós estamos acompanhando, que nós estamos vivendo no nosso Brasil. Infelizmente, meus queridos. Enquanto essa esquerda estiver no poder, é só daqui para baixo. É só daqui para baixo. Infelizmente. Tá? É só daqui para baixo. Terra estranha com gente esquisita. Parabéns ao Milei, hein? Tarifa zero. E tem outra. Além de tarifa zero, cidadão argentino terá liberada porteira aberta lá nos Estados Unidos. Tá? Porteira aberta. Para poder entrar lá e poder, né, fazer lá turismo. Parabéns aí, Argentina. Vocês deram um passo muito importante aí na relação de vocês com os Estados Unidos da América. Boulos pede à Polícia Federal a demissão imediata de Eduardo Bolsonaro. Aliado do presidente Lula, deputado Guilherme Boulos, do PSOL, pediu que a Polícia Federal demita Eduardo Bolsonaro por crimes contra a administração pública. O pedido aconteceu nesta segunda-feira, dia 28, é endereçado ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Nele, Boulos pede que seja instaurado um processo administrativo contra Eduardo pelos crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação e infração penal que envolva a organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e também crime contra a soberania nacional. Eles estão loucos, né? Para pegar o Eduardo aí de qualquer jeito. Olha isso. Moraes vetou o uso de fardas em interrogatório sobre tentativa de golpe de Estado. O ministro determinou nesta segunda-feira que réus do Núcleo 3 trocassem roupa. O grupo inclui 9 militares e também um agente da Polícia Federal. Não pode prestar depoimento trajando roupas militares, tá bem? Ou seja, a farda. Dr. Marsiglia, ele entrou explodindo aí. Moraes ainda não assumiu o posto de comandante militar. Jurista avalia que decisão do ministro STF de impor que militares tirem a farda em interrogatório viola preceitos ilegais. Olha isso. E tem gente batendo palma para isso daqui, tá bem? Os melancias, os milicos, bateram palmas para isto daqui. Aqui, ó. Exército vê blindado pelo STF com veto à farda em depoimento. O que o Exército está enxergando? Está enxergando que ao proibir que esses militares deem depoimento fardados, né? Tire aí a responsabilidade do Exército. É como se a presença ali do militar fosse uma queimação para o Exército. Ok, até aqui? Não tem como fugir da realidade. Primeiro, né? São militares, pronto, e acabou. Com farda ou sem farda, são militares. E o que nós estamos vendo e vivendo é exatamente isso. Os milicos tentando passar aí uma visão de super-heróis.
de defensores da pátria. Só que quem está lá sendo julgado, independente de estar ou não com uma farda, é militar. Só que aí, né, o exército acredita que é ruim para a imagem do exército. Não é isso? Alexandre de Moraes proibiu réus do plano de golpe de usarem trajes militares. Para você ligado na nossa programação, onde você estiver com a gente, muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência maravilhosa aqui no nosso programa. Você que se achega aqui comigo, tem um colabore aí todo especial para você ajudar o Abordo Notícias. Qualquer valor que você mandar aqui no nosso programa será muito bem-vindo, obviamente, desde que vindo de coração, desde que você consiga, né? Desde que você possa abençoar o nosso trabalho, fortalecendo aqui o nosso trampo, né? Continue orando, gente, por Jair Messias Bolsonaro, continue orando, né, pelas autoridades brasileiras, manifestando apoio ao Trump, manifestando apoio ao Eduardo Bolsonaro, apresente a vida do Eduardo nas mãos de Deus, ele que está lá nos Estados Unidos, né, encabeçando uma luta para que haja sanções aí àqueles que nos sancionam todos os dias, não é? Aqueles que caçam a nossa palavra, aqueles que destroem a nossa liberdade de expressão, ok, até aqui, e que Deus continue dando força para o Eduardo, para a família dele. A esposa de Eduardo não é alguém aí politicamente ativa, teve as suas contas bloqueadas, né? Não pode fazer nem receber Pix, ok? Assim como também o próprio Eduardo teve as contas bloqueadas e assim sucessivamente segue toda a perseguição contra o nosso querido Eduardo Bolsonaro. Você que está ligado aqui com a gente, não se esqueça de se inscrever, comente aqui 59. Quem chegou até esse ponto do vídeo, comenta 59. Tô aqui, Fábio. Tô aqui, gordinho. Então vai comentando 59. Bora lá, meus amores, bora lá. Cheguei até aqui, gordinho. Então por isso estou comentando 59. Aqui a verdade ganha espaço no som. Rindo da turma que quer censurar, mas sem deixar de questionar. Quem comanda esse barco você já conhece. Tem opinião forte, ninguém se esquece. Sou eu, seu amigo gordinho. Aqui tem verdade pra te informar. A informação de verdade, sem censura, sem frescura. Aqui a política é levada a sério. No que rola, vem sem se informar. Aqui tem notícia, pode confiar. A esquerda lacrando, a gente desmascar. Muito bem, meus amores, você de todo o Brasil. Gente, é importante essa colaboração, tá bem? Qualquer valor que você mandar aqui pra gente ajuda demais, tá bom? 11 95275 3898, o seu Pix do amor, ele é importante aqui pro canal. Você dá essa moral pra gente, fortalecendo o nosso programa. 11 95275 3898, pessoal. Bora ajudar a gente aí, dando essa moral. O Pix tá aqui, ó, 11 95275 3898. Ajuda aí o canal, fortalecendo o Abordo. Você dá sempre essa força pra gente. Isso faz com que o canal alcance novos espaços, né? É importante também nós estarmos aí juntos, sempre cobrindo manifestações, sempre presente aí nos melhores eventos, né, da direita. E isso eu só consigo fazer, gente, com a sua ajuda. Final de semana tem manifestação, estarei eu lá, tá bem? Na Avenida Paulista, estaremos juntos, unidos, tá? E isso é importantíssimo, tá bem? A sua colaboração. Qualquer valor que você mandar ajuda demais o meu programa, ajuda demais aqui o nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no Abordo Notícias.